Salve, rapaziada, começando mais um vídeo no canal. Estamos progredindo, mais uma contratação. Thiagão, o Thiaguete, De peso. de peso, o maior frequentador da Neoquímica Arena antes dele se mudar. Agora ele tá morando em Tampa. E a gente é praticamente vizinho aí. E convidei o Thiagão pra gente falar um pouco do Corinthians. Dessa vergonha. Vamos falar sobre a vergonha que foi esse jogo. A patifaria que foi ver esse Corinthians. É o que tava falando até no grupo de amigos, que se a gente não fosse corintiano de verdade, eu não estaria vendo esse jogo, porque foi desastroso. Então vamos falar um pouquinho sobre o jogo, as mexidas do Dorival, se ele tem culpa ou não tem em algumas coisas, e por que os jogadores não estão rendendo, alguns nomes aí. E é isso. E a gente vai falar um pouco do jogo. E se você é novo no canal, siga aí a página, comente, xingue à vontade. Esse é o espaço para você xingar quem você quiser, xingar o Romero, xingar o Thales Magno, xingar qualquer um, velho. E vamos falar aí, o Thiagão aí, eu vou deixar as redes sociais do Thiagão aí, se vocês quiserem seguir ele. O cara coleciona camisa, gente. O cara tem mais de 300 camisas do Corinthians. Tô exagerando, Thiagão? Não. Tem bastante, né? Tem bastante, Estamos acumulando cada vez mais, né? Hoje, atualmente, tenho mais de 100 camisas, né? Boa. E falando em uniforme, né? Como sempre, né? Toda vez que o Coringão estreia o uniforme, sempre dá aquele vexamezinho, né? Então... Hoje ganhou por... Hoje a vitória foi culposa, né? A vitória foi culposa, sem intenção de ganhar, né? Vitória com cara de empate, né? Pois é, tá louco, mano. Mas vamos lá, Thiagão, fala um pouco da sua visão, você viu o jogo aí, fala um pouco do que você achou do jogo e comenta assim, faz uma timeline do que pra você, o que foi o jogo, desde o desastre que foi o apito inicial até o desastre que foi o desastre no final, né? Bora lá. Assim, foi complicado, né? Porque a gente não consegue, principalmente nesse jogo, falar algo de bom do Corinthians, né? É um time que até a gente tava até se falando, né? Que a gente não consegue, principalmente nessa partida, ver um destaque individual, né? Do jogo. O Corinthians foi muito apático. Por mais que entrou misto, né? A maioria deles reserva, o Corinthians não conseguiu produzir nada. E o que vem preocupando a gente é que nos últimos jogos, mesmo jogando com a maioria do time titular, o time não consegue... Parece que é a mesma coisa, né? Assim, não produz. É a mesma coisa, não produz, cara. Então, foi um jogo assim que tem que riscar, tem que, sabe, tipo... A gente conseguiu os 3 pontos, né? Estamos brigando aí pra classificação. Mas é um jogo que a gente tem que riscar e eu acho que treinar cada vez mais os jogadores para ver se a gente consegue, né, alguma coisa aí no futuro, porque foi difícil, cara. Foi. Os olhos sangraram, né? Os olhos sangraram. Agora vamos lá, vamos falar da escalação, tá? O Corinthians foi com o Hugo Souza, né, normal. Léo Maná, que a gente já comenta, André Ramalho, o João Pedro Tchoca, Matheus Bidu. Aí foi uma trinca ali de volantes contra o poderoso Racing, Charles, Alex Santana e Rian. E no ataque, o Romero, o Hernandes, o Hector Hernandes e o Thales Magno. Comente aí o que você achou, a sua impressão aí da escalação e os primeiros 45 minutos, o que você achou aí do Corinthians com essa escalação? Então, obviamente, a gente não tá lá dentro, a gente não tá vendo os atletas todos os dias, né? Não tá vendo como é que eles estão fisicamente e tal. Mas eu acho que desde quando começou essa competição, o Corinthians chegou... meio que desistindo dela, né? Dá a impressão pra gente que o Corinthians entrou meio que desistindo da competição, não tá dando muita importância, né? E seria legal porque era um título inédito pra gente, né? Que a gente não tem a Sul-Americana. É a Série B da Libertadores, né? Mas a gente não tem esse título. Mas título é título, né, cara? Você viu, a gente ganhou o Campeonato Paulista em cima dos porcos e foi fantástico, né? A gente comemorou e tal. E eu achei que o Corinthians, ele entra assim, meio que não tá com vontade de ganhar, sem né? Vontade. Parece. Mas será que é sem vontade ou é um time que é ruim, mano? É isso que eu fico pensando, velho. Porque você vê os caras jogando, não parece que é tipo... Cara, não sei falar, não parece tanta má vontade pra mim. Parece que, tipo, os caras não sabem realmente dar 2 passes, mano. Essa é a verdade. Mas era por um jogo, assim, por exemplo, contra o Racing, né? Que esse time, eu até entendo o Dorival colocar esse time, né? Mas era um time que era pra produzir alguma coisa, né? Assim, principalmente que foi, se você analisar a partida em si, o Corinthians teve muita posse de bola, né? Teve espaço pra agredir, teve espaço pra jogar.
Mas você até Mas comentou no não WhatsApp produziu lá. nada. Você falou, parece que o Corinthians vai atacar, vai fazer alguma coisa Vai e não faz, né? progredir, E mas não não faz. acontece Não nada. acontece nada. Não acontece nada. O melhor momento Então do Corinthians foi a falta do Romero, velho. Foi a batida de falta do é Romero. ridículo. Assim, a gente teve posse, mas obviamente posse não ganha o jogo, né? Mas Sim. assim, teve posse, teve oportunidade, mas o Corinthians nunca sabe aproveitar. Uhum. Sempre quando chega perto da área, não finaliza, sabe? Então, é complicado. Sim. Eu acho que assim, ele não desmereceu totalmente a competição nesse jogo, né? Porque o Uhum. Racing é bem fraco, né? Muito fraco, que é isso. Foi uma boa Tenebroso. oportunidade para ele poder poupar, né? Algumas peças. Uhum. Mas eu esperava muito mais, principalmente, né, do time que entrou, alguma coisa tipo Teles Magno, do próprio Alex Santana, né, que Sim. quando ele começou a estrear pelo Corinthians, ele estava jogando muito bem, né, Uhum. depois que teve a lesão, ele voltou meio fora de forma, Sim. parece, Mas né, não sei parece se ainda que tá conseguindo pesado, usar mano. mais. O cara tá se arrastando, cara, Mano, eu falei né, pro meu pai, parece é. que os caras botam 2 tijolos na meia, assim, em 2 tijolos em cada meia, tá ligado? Aí eles vão dar um passe, você vê a perna esticando, velho. Aí quando, mano, o bagulho não sai, velho. Não, Dá um passe curto. e o carrinho que ele deu, que ele chegou Nossa, mano. atrasadaço no cara. Você fala, mano, não é possível que esses caras Vergonhoso. estão em forma, velho. Não é possível, mano. Não é A possível. TV ainda passou o reprise depois, né? Assim, aí você vê que o jogador do Racing continua correndo, né? Sim. E ele fica com as perninhas pra cima, assim, todo morto, né? Tanto é que o Dorival depois tira ele, né? Sim. Acho que coloca o Martinez, se eu não me engano, em seguida. Deixa eu O ver. Martinez entrou pro Rian, né? O Martinez entrou pelo Rian, né? Alguma coisa assim. O Alex Santana entrou o Quem saiu? Michael, o poderoso E- Michael. Exatamente. O Martinez substitui o Rian depois. Então, assim, o Dorival, não, muda, que depois desse carrinho aí foi ridículo, né? Passou vergonha. Foi horrível. Mas é um jogador que assim, ele é técnico e tal, mas que precisa estar em forma, né, cara? Pra ajudar o Você Corinthians, vê né? que ele tem a calma. Você vê que, tipo assim, ele domina a Toca bola, bem a ele bola. não entra em desespero. Ele tenta fazer um negócio ali, tipo, sei lá, dar um giro, virar a bola pro outro lado. Mas dá a impressão que, mano, eu acho ele até diferente do Maicon, velho. Que eu acho que o Michael, o que mais me irrita no Michael é que ele perde a bola desesperado. Ele fica assim com a mãozinha, ó. E toca pra trás. Taca. Ele toca pra trás, velho. Nossa, Dá pra mim, taca pra trás. Acho que depois ele abre a estatística do SofaScore aí e fala assim: olha quantos passes eu dei no jogo, né? Decisivo e tal. 90% de acerto de passe. Pô, caramba, cara, você viu? Não sei se ele tá tentando gravar um DVD pra vender o passe, sei lá o que ele tá querendo fazer, cara. Ele não faz nada de diferente, mano. Nada, velho. Toca. Uhum. Só que, mano, sabe o que eu acho, velho, dessa formação aqui? Eu tô vendo aqui a escalação, né? E o SofaScore tá colocando. E foi a impressão que eu tive no jogo. Como o Charles mais na direita, o Rian mais pela esquerda e o Alex Santana de mais pelo primeiro meio? volante. De primeiro volante. E o que me irrita nessa formação é porque eu não acho que o Alex Santana é um bom primeiro volante. Porque igual o Michael, eu não acho que ele marca bem, velho. E eu acho que o que o Dorival tá errando, não que ele tenha culpa agora, não acho que ele tem culpa, eu acho que ele é meio cabeça dura com algumas coisas, mas ele tá conhecendo os caras. Mas ele também colocou o Michael no jogo passado como primeiro volante. E eu acho que esses caras são uma avenida, mano, de primeiro volante. Acho que o primeiro volante tem que ser tipo o Rian, tá ligado? Se é pra colocar o Rian, os caras lá, coloca o Rian, então, mano. Eu acho que na cabeça do Dorival... Desculpa, eu achei que na cabeça do Dorival, ele achou que o Charles ia correr pelo corredor na direita e o Rian, com a perna esquerda, ia correr pela esquerda. E nenhum dos dois fizeram isso. Eu acho que nesse jogo, né, até o comentarista do ESPN falou que, e eu até entendi isso também, né, quando ele falou isso, assim... O Fábio Santos? Fazendo análise tática. Não, foi narrador, acho até. Esqueci o nome dele. E ele falou que o Dorival coloca o Rian para correr para cima, para marcar a pressão. Né? Faz sentido, que você percebeu o Rian, ele corre o jogo inteiro. Até me irrita um pouco, porque ele não é ruim, eu não acho ele horrível, mas eu acho que ele não pensa muitas vezes, entendeu? Me lembra, às vezes, ele é um mix de Rony. Você lembra aquele Rony que jogou no Corinthians? Ele é a mista de Rony, né? Então, assim, não dá pra você... Dá até né? dó xingar o moleque, porque você vê que o moleque é gente boa, tá? O moleque ele é esforçado, bem, tal. mas, mano, ele não pensa, velho. Mas ele não é horrível. Eu acho que ele tem um papel que dá pra encaixar pro elenco, né? Obviamente reserva, não é o titular, né? Pra reserva. Mas eu acho que ele se fica perdido dentro de campo. Sim. Eu acho ele muito perdido
E o Dorival, acho que ele tenta colocar o time para marcar aquela pressãozinha Uhum. que ele sempre fez com o Flamengo, né, com o São Paulo, e Sim, ele tal, sempre que às gostou de vezes fazer você isso. percebe com o Corinthians, Uhum. eu acho que funcionaria muito bem, né? Se a gente conseguisse fazer não essa pressão total na zaga, né, mas aquela meia pressão, né, no ataque, para Uhum. tentar recuperar a bola, para não ficar correndo tanto, né? Que isso que ele faz muito bem. Os times geralmente do Dorival, eles sempre fazem esse esquema tático que funciona muito bem. Aham. Mas assim, eu achei. Toda a escalação do Corinthians entra com 3, 4 O volantes às vezes, né? 4-3-3 não dá. Os Acontece. caras reclamavam do Ramon É, com o 4-3-3 e ele tá fazendo a mesma coisa do Dorival, mano. Mesma coisa. então, e usando 3 volantes, né? A gente tem por mais que o Coronado não tá é, assim, mostrando o melhor futebol de sempre e tal, Uhum. né? Mas eu acho que tem que dar mais sequência pro cara, entende? Tipo Uhum. assim, põe o cara pra jogar, cara. Põe o cara pra jogar. E tem um meia, né? Sim. Porque se você perceber, o Corinthians joga muito sempre nas pontas e É é horrível, só é balão, só engessado. balão, só É balão, né? engessado, É, mano. terrível. É engessado. Terrível, É. terrível. E aí você quer esperar de Alex Santana, Charles e Rian pra dar um passe em profundidade, um passe bom. A bola não vai chegar no Hector, mano. Não vai chegar no É, Thales Magno, não vai chegar no Romero, velho. Mas eu tenho uma estatística aqui, Tiagão, que vai te deixar de vai te deixar surpreso, cara. Eu acho lá que vem você o vai cara, ficar lá vem o cara. acho que você vai ficar surpreendido, cara. Mas eu fui puxar as estatísticas do Thales Magno, até que não tá horroroso aqui. Mas aí eu fui puxar as estatísticas de um cara muito bom, mano. Um craque de bola. Adivinha, chuta um cara no time do Corinthians que teve 16 perdas de bola. Num time contra o Racing, que deve ter ficado o quê? 20% da posse de bola? Sei lá, deixa eu ver. Eu vi uma hora que estava 29. 74%. 74% de posse de bola o Corinthians estava, Então. principalmente no primeiro tempo. Uhum. Adivinha quem teve 16 perdas de bola nesse jogo, velho? Só chuta um nome. Maná? O Léo, o nosso craque lateral. Gente, eu Léo não tô olhando ainda, hein? Não tá olhando. Ele só tá me falando Juro as que não tá estatísticas. olhando. Eu tô Juro no que eu não tô olhando. Eu tô no SofaScore aqui, mano. O Léo Maná teve incríveis 16 perdas de bola, cara. Eu acho que é o pior lateral que eu já vi de revelação da base. Não tô falando da história do Corinthians, que teve muitos ruins. E a gente lembra muito bem, 2007, Opa! 2006. Tem Carlão, tem Nossa, Irã, tem muito. tem esses caras. Tem muito, velho. O próprio Moacir, velho. Escudeiro, É, Escudeiro. Escudeiro. O Escudeiro, é verdade, que tomava amarelo. Teve vários laterais ruins, mas o Léo Maná, da base, eu acho que é o pior que eu já vi, cara. E o problema do Léo Maná não é que. Eu vou te falar, velho. Não acho que ele é tenebroso com a bola no pé. Não acho que ele é tenebroso com a bola no pé. Mas a impressão que dá é que ele usa uma fralda geriátrica o jogo inteiro. E essa fralda, mano, tá cheia, velho. Tá lotada. Porque ele tem um medo. Calça jeans molhada, calça jeans molhada. Nossa! O cara parece que... Thiago, ele tem um medo, mano, pra jogar futebol, velho. Eu falei pro meu pai, o cara joga desde os 5 anos de idade. Fez base, jogou clássico na base. Já teve, jogou lotado, estádio vazio. O cara tem medo pra jogar futebol, mano. É impressionante, velho. Uhum. É impressionante. Ele teve 16 perdas de bola. Foi uma estatística aqui que eu puxei que eu achei tenebrosa, velho. O que você Do pode falar último do Léo jogo Maná? também, do último jogo também, cara, ele foi péssimo, né? Aquela bola que ele divide com o Angileri, ele é totalmente falta de E atenção, ele né? brigou com o Angileri, velho. Ele ficou Ele brigou com o maluco. Angileri. Exatamente, o Angileri tava no lance, chegou primeiro que ele chega atrasado, ele bate no Angileri e ele briga com ele. E ele nem subiu na bola. O Angileri sobe e ele Nem, fica parado ali. ele dá o tranco no cara ainda, ele dá o tranco, pô, meu, pô. É complicado. Nossa, Assim, a gente, obviamente, quando sobe os meninos da base, a gente sempre quer apoiar, quer ajudar, né, os caras e tal. Mas tem horas que, não dá, porra, mano. O Rian eu apoio, até o Choque eu apoio. Queria ver o Kaique jogar, mas o Dorival não quer colocar o moleque. Agora o Léo Maná então, já perdeu a paciência, mano. Já perdi a eu paciência. sei que a gente tá falando de Maná aí, né, mas, ó, você falou o nome do Kaique, cara. Eu não sei porque esse moleque não joga, né? Ninguém Eu sabe. tava até acompanhando os podcasts aí esses dias e tal, aí eu acho que até um podcast que o Chicão e o Batata, né, que são os que eram os coordenadores da base, né? Falou Ainda que o moleque é estrelinha, que o moleque, né, o moleque é Não estrelinha, gosta de que ele treinar. não gosta de treinar, se acha profissional, que não sei o quê. Agora ele é profissional, né, mas assim, quando ele tava na base e tal. Mas assim, não sei se é coisa de empresário, eu não sei o que é, mas não foi um moleque pra jogar, sabe? Não dá pra entender, né?
pessoal até da ESPN tava falando que o Corinthians precisa de um cara. Depois do Wesley, não teve mais ninguém que o Corinthians Ninguém, teve mano. que agredia, que ia pra cima, né? O Corinthians não tem um jogador que. Não precisa fazer gol, mas assim, que vai pra cima dos caras, né? Os últimos foram o Wesley e o Gabriel Pereira. Gabriel Pereira? Pereira, o É, GP, né? o GP, GP, né? né? Foram os últimos, mano. Quem O tira... próprio Pedrinho, lembra? O Pedrinho O também. Watson, Pedrinho talvez. não era. O Watson, eles não eram caras goleadores, mas eram caras que, tipo assim, Quebra-linha. alertava a zaga. Quebra-linha. Quebra a linha e deixava caras na época que eram importantes, que nem Roger Guedes, né? Uhum. Que era o próprio Yuri Alberto na época, né? Que obviamente agora ajudaria também o Memphis, né? Sim. O Yuri Alberto. Então, a gente não tem. Esse próprio moleque, ele tem essa característica. Ele joga mais pelo meio também, Uhum. né? Ele abre na Um ponta e termina mais meia. pelo meio. Um meia Então, esquerda, né? Um meia ofensivo esquerda, né? Um é, meia atacante esquerdo. então é. Então, falta dar oportunidade para essas pessoas, para esse tipo de jogador, né? Que não tem. Uhum. Se eu não me engano, ele jogou 3 jogos como profissional no Corinthians, né? É. 3 jogos e não foi o jogo inteiro. Ele Não, entrou, 10 faz um minutos. tempo, É. né? Bizarro. Entendeu? E eu acho que ele merecia a chance no lugar do Thales Magno. Que a gente podia até comentar, o Thales Magno tá tenebroso. Você até falou no grupo lá, mas quem que deu certo desse time? Mas, cara, eu acho que você espera muito de um cara que custa o valor. Quanto que a gente já gastou? 7 milhões de dólares com o Thales Magno, só de empréstimo? Cara, é muita expectativa no Thales Magno, que começou o ano voando. E, cara, o que me assusta no Thales Magno não é. O cara tá sem sorte, o cara chuta, o goleiro defende. O que não me assusta no Thales Magno, que nem o Coronado, tirando a carretilha ridícula que ele tentou hoje, mas o Coronado, você até dá um. Você passa um pano porque ele tenta uma bola longa, ele inverte, ele tenta os negócios. O Thales Magno ele parece bebê. Ele parece que ele tá aprendendo a andar agora, mano. Você olha ele, é tenebroso, cara. Ele, sei lá, mano, ele se embanana com a bola, velho, de um jeito. E parece que ele não tem explosão mais. Às vezes tem umas bolas que ele recebe, tipo, eu sei que é difícil jogar em cima da linha, porque você não pode ir pra trás, você não tem espaço. Mas assim, tem umas horas que ele domina a bola, aí ele quer voltar pra zaga, aí ele dá o tapa pra vir pra zaga, pra sentir a direção da zaga, pra dar o... E o zagueiro, mano, você vê que o zagueiro ganha dele na corrida, você fala, mano, o cara é magro, velho, o cara é alto, velho, como assim, tá ligado? Eu não consegui entender o Uhum. Thales Magno, mano. Eu acho que o Kaique deveria entrar mais do que o... Quer dizer, ter uma chance um pouquinho maior hoje do que o Thales Magno, mano. Eu acho, velho. Eu acho que hoje, por exemplo, era uma boa oportunidade de ele ter colocado o Kaique, por exemplo, né? Uhum. De ter liberado juntamente com o Coronado. No caso, daria facilmente pro Corinthians jogar com 4 na frente, se quisesse. Sim. E o Pra meio de campo, quê? Dois né? volantes. Passou o jogo inteiro com dois Facilmente, volantes, mano. facilmente. Quase a gente, assim, não tivemos chances, né, claras de gols contra o Corinthians, né, Uhum. mas a gente recuou o time de um jeito quando fez o 1-0 que até assustou. É. É que os caras não tiveram qualidade técnica para poder agredir o Corinthians, né? Uhum. Porque se assim, foi assustador, assim, cara. Tipo, Assustador, na hora que ele mano. coloca volante e recua o time, eu falei, pô, mas contra um time que não tava tendo perigo algum. Os caras não têm torcida, cara. 20% Entendeu? Tinha É um time 150, amador. 150 torcedores, mano. Que isso, velho? Então, exato, exato. Então, eu acho que era um jogo que dava pra ele ter colocado, inclusive, o Kaique, e deixasse o Thales Magno Uhum. também, se quisesse, não tinha problema. Assim, a minha visão do Thales, cara, é que eu acho que toda vez que ele só entra, a maioria das vezes, com o time reserva. Uhum. E quando joga o Thales Magno, geralmente ele põe 3 atacantes. Não Uhum. sei se você já percebeu isso. E ele fica isolado na ponta. E ele fica totalmente aberto na É. ponta, ou que nem quando ele joga com o Romero também. O Romero, ele abre totalmente o Romero. Uhum. O Romero não consegue mais voltar, não é mais o mesmo jogador de 6 anos atrás, 5 anos atrás que o Corinthians tinha, né? Sim. Então, assim, toda vez que o Romero faz gol, ele sempre tá no meio, É. né? Ele fica ali na Isso é posição do verdade. meio e tal. Ou ele tá aberto um pouquinho mais pra ponta, parte do meio. O Thales Magno, cara, a maioria das vezes que ele fez o gol pro Corinthians, né? Ele sempre não tava tão na ponta, ele sempre vinha Não, do meio pra centralizado. dentro, né? Uhum. É, do meio que eu digo assim, não que ele tava no meio de campo, tá? Mas ele tava Meia esquerda, né? não tão, não tão em cima da linha. Ele tava Sim. jogando muito em cima da linha. E o Corinthians não tem meio pra aproximar, pra fazer É. tabela, né? Uhum. Os volantes não apoiam, Cara, mas jogar em cima o da meio não tem. linha, só o Yamal consegue se livrar em cima da linha, ter recurso, mano. Mbappé, Mbappé. Cara, não tem como, mano. Em cima da linha é difícil jogar, velho. Porque você só tem um lado, você só tem dois lados pra ir. Ou você volta, ou você vai pra linha de fundo, velho. E ou você dá um drible desconcertante e faz alguma coisa, né, velho? Não tem o que fazer, velho.
Então fica tipo assim, obviamente não tá atuando bem, mas fica meio difícil Sim. criticar ele 100%, né? Ah, eu critico, velho. Não Até, consigo. até porque a gente não tem uma formação específica, né? Você imagina, Sim. cara, hoje você tá jogando com o Yuri, É igual o meme que eu aí mandei. amanhã, então, você tá jogando com o Yuri, hoje você tá jogando com o Memphis, aí e Hector Hernandes, sabe? Então muda sempre, então sempre tem uma rotatividade, né? Os caras fizeram o meme lá que eu mandei lá. Dorival, vamos para a escalação. É um bingo assim, velho. Ele É o só bingo, o sorteia. bingo, o bingo. Ele só sorteia, velho. Cara, é tenebroso. Então, mas o que me pega assim, é que eu acho estranho, Uhum, é que, por exemplo, aconteceu com o Ramon, né? Camiliano, e também tá acontecendo com o Dorival. uhum. Eles sempre tendo que trocar, então a gente não É. sabe o que tá acontecendo lá Não dentro, não sabe? sabe se é médico, não sabe o problema que tá tendo Uhum, lá no Corinthians, né? Se é departamento médico, porque sempre estão tendo que poupar. A gente não teve um time consistente. uhum. E até com o Ramon. É. Você para pra pensar, a gente não teve um time consistente, assim. Parou um pouquinho quando foi do campeão paulista, né? Irmão, eu não consigo entender por que os caras não revelam, mano. Sabe por quê? Porque eu não consigo ver o benefício do Corinthians não revelar essas informações. Tipo, o técnico, no caso. Porque só gera discussão, que nem. Eu tava vendo o podcast lá do Emiliano com o Chico Garcia. E aí o Chico Garcia criticou ele de um jogo lá. Por que você não colocou, não sei se era o Yuri, alguma coisa assim. Ah, você não entrou com ele. Aí ele falou assim: não, é que vocês não sabiam, mas o jogo, eu não lembro se era o Yuri, mas tipo, ele falou, ele tava com uma dor tão grande que ele não conseguia jogar. Aí, tipo assim, não era uma gravidade, mas no jogo ele não conseguia jogar. Então, tipo assim, mano, os caras não revelam, mano. Os caras não revelam. E aí fica esse burburinho, mano. Porque aí você entra na rede social, os caras falam, nossa, mas poupou, final de semana o Yuri já não jogou, não sei o quê. Aí não joga hoje também. Tudo isso por causa do Santos. Tipo, começa a gerar um monte de dor de cabeça pro Dorival, tá ligado? Tipo assim, nossa, mas o Dorival é burro, né? Ele colocou esse cara. Pô, por que o cara não chega e fala assim, ó, gente, eu não. Por que você foi com essa escalação? Porque o Yuri não tava 100%, porque tal jogador, o Coronado, ele não tem 100% de físico pra jogar 2 jogos seguidos, então tem que poupar um. Cara, seja sincero, tá Uhum. ligado? Aí os caras ficam. Aí parece isso mesmo, sorteio, mano. Parece que o cara, tipo, roda a bolinha lá. Hoje é Hector. Quem sair primeiro pega. Aí Aham. você vai ver, vai 2 jogos, vai passar 2 jogos. Santos, eu esqueci quem é o próximo jogo do Corinthians, mas enfim, o Huracan, né? Acho que é Joga seguido. Copa do Brasil. Copa do Copa do Brasil Novo Brasil, Horizontino. Novo Horizontino. Aí você vai ver, o Hector Hernandes vai ficar 2, 3 jogos sem jogar. Aí você fala, mano, cadê o Hector? Sumiu. Não, mas esse que eu te falo aqui, o que a galera, os jogadores não têm uma consistência, Sim. né? Então aí fica difícil de você. Porque se você parar pra pensar, o Corinthians não tem um elenco horrível, Não, né? horrível não, A mas. gente não tem, a gente não tem um elenco para ser óbvio, campeão de tudo, Uhum. mas o Corinthians tem time para brigar, Sim. né? A gente tem time para brigar. Só não pode passar vergonha, né? O que me incomoda Entendeu? não é perder. Que a gente já viu, mano. A gente já viu em 2021, 2020. A gente viu um time horroroso do Corinthians e não passava vergonha, mano. Não passava Uhum. vergonha, velho. Os times eram horrorosos e não passavam. Cara, mais do que você vê o Luan. Eu lembro de um jogo que o Corinthians foi contra o São Paulo na época da pandemia. Você lembra que o Luan fez aquele golaço de fora da área? Aham. Aquele time era tenebroso, tanto que o São Paulo falava: é hoje que a gente quebra o tabu, é hoje que a gente quebra o tabu. Se eu não me engano, aquele jogo foi 1-1, acho, ou 2-2, alguma coisa assim. Contra o São Paulo. E a gente não perdeu o tabu, mano. E era um time, cara, você olhava o time e você fala: meu Jesus, Luan, Casares. Otero, acho que era o Otero também. Você olhava o time e você falava, mano, como pode? Esse time é muito melhor do que o que a gente viu lá em 2020. Uhum. Mas a impressão que Exato. dá, cara, não sei se é falta de vontade. Eu não consigo entender, mano. Não, esse time é melhor do que o Corinthians teve nos últimos anos, né? Para falar a Uhum, verdade, para ser sim, sincero, é um time melhor. É um time que tem opções, mas eu não sei, eu não entendo o que, por que, né? Não tá dando sim. certo, não sei, não tem uma sequência para eles, né? Principalmente de volante, assim, a gente não é tão mal de volante, né? Eu acho que falta mais um meio de campo armador, né? Mas Uhum, isso não falta só no Corinthians, falta no futebol brasileiro inteiro, né? Não é sim. todo mundo que tem um meio armador bom, né? Tem um Garro, que tem um Pô, o Corinthians Arrascaeta, tem que tem, dois, vamos né? falar a verdade, o Corinthians tem Rafael dois, mano. Veiga. Tem o Garro e o Então, tem um Coronado, velho. Coronado. Só que o Coronado precisa jogar, ele É. precisa ter, né? Tem que ver se ele Então, é aguenta, isso que eu né? tava até pensando. É. Então, é isso que eu tava até pensando. Quando o Garro voltar, eu acho que a gente, pelo Vai menos jogos engrenar. em casa, contra um time assim que dá pra gente poder dar uma arriscada a mais, Uhum. porque eu acho que o Corinthians, às vezes, ele é muito.
muito pé atrás, né? É muito Então, passivo. assim, o Corinthians, cara, o É, Corinthians, a gente não é time pequeno, né? É sim. Corinthians, tem que entrar pro jogo pra ganhar, E né? sabe o que eu acho que Põe eu. o Galo, põe o Coronado, põe o Galo, põe o Coronado, põe o Yuri Alberto, põe o Memphis, põe os caras pra jogar, Uhum. entendeu? Põe os caras Carrilho. pra marcar, põe o Né? Carrilho, põe o Martinez, ou que entre com o Raniel e Martinez junto, Uhum. pra ceifar os caras mesmo, pra dar nos caras, Sim. bater nos É. caras. E deixa o Galo e o Coronado jogar, né? Assim que como jogava Renato Augusto e Jadson, né? É, o time não era tão de marcação assim. Cara, mas sabe que eu tenho a Então, impressão desses 2 últimos jogos do Dorival? Eu não sei se é isso. Vamos torcer, cara, porque não acho que o cara seja tão burro assim, mano. A gente fala, nossa, burro rival, né? A gente fala, pô, burro rival Júnior. Não acho que o cara deve ser tão burro assim, mano. Eu acho que ele tá com medo de perder. Eu acho que essa é a verdade. Ele está com medo de perder. uhum, Com todo esse o ambiente conturbado do Corinthians, eu acho que o cara, mano, ele tá falando assim, cara. Por isso que eu acho que hoje ele continuou com 2 volantes de forma desnecessária. Eu acho que ele tá tentando, tipo assim, vamos evitar, vamos fazer um gol e vamos evitar tomar. E aí, tipo, uhum. engrenar ali uma sequência de vitória, tá? Pra ele depois tentar usar. Eu espero que seja isso, mano. Porque burro ele não deve ser, mano. E não é possível que ele olhe jogadores como o André Ramar. É que a zaga é difícil, velho. Não tem solução. Mas ele, não é possível que ele olhe pro Charles, por exemplo, e fale: não, não, vou botar Charles e tal. Com o Romero ali, cara, não tem qualidade, mano. Você vê o lado direito do Corinthians, Charles, Léo Maná e Romero. Da onde que vai sair coisa Uhum, boa daí, mano? Não tem como, velho. Não tem como sair coisa uhum. boa. Mas eu acho que ele tá pensando, tipo assim, eu prefiro apostar na marcação, entendeu? Na correria pra marcar do que querer atacar, igual o Ramon fazia, né? Fazia 5, mas tomava 3, né? Esse que é o problema, né? A gente também tem uma zaga que é bem instável também, né? A galera lá Uhum. não dá conta, Não não, dá cara. conta, velho, não dá conta. Você põe o Kaká faz um gol pra nós e 3 contra, né? Tá louco, O mano. Kaká é assim. Lembra dessa época? Nossa. Deixa eu botar aqui na Nossa, tela, Tiagão, pra gente terminar. Fala um pouquinho das substituições aí do Dorival. O que você achou? Ó, vou reprisar pra você. Não sei se você lembra todos. Acho que você lembra. Hector Hernandes saiu, entrou o Igor Coronado no intervalo, né? aham, Charles saiu, entrou o Carrilho. E o Yuri Alberto entrou no lugar do Romero. Achei ótimo. O que você uhum. achou dessas 3 aí logo no intervalo? Na verdade, assim, né? Ele trocou 8 por 80, né? Na Uhum. verdade, ele só colocou os jogadores que vêm jogando sempre, né? Que são Yuri Alberto, Carrilho e qual que é o outro mesmo? Coronado. O terceiro? E o Coronado. O Coronado não é que não vem jogando, mas ele só colocou o Coronado porque não tem o Garro, né? Porque Sim, se tivesse o Garro, ele colocava o Garro, colocaria o Garro. né? Exatamente. Ele mexeu assim, 8 por 80. Eu queria ver o Corinthians mais agressivo, entende? Eu Uhum. queria ver o Corinthians mais cara de Corinthians, né? Enérgico, né? Enérgico, tipo assim, para um time. Hoje era o dia, sabe? Hoje era o dia dele entrar com um time mais. Pô, vamos Uhum. pra cima dos caras, precisamos do resultado, né? Se a bola não desvia do Bidu, cara, Não era gol, ia no meio do sei gol, lá, mano. O zero a goleiro já tava zero. aqui, ó. Era, jo era jogo de 0-0, entendeu? Então, assim, é perigoso, né? Perigoso. Perigoso, do jeito que o Corinthians está ainda, tomar Gol um de de empate. escanteio ainda. Pois é. É. Então, eu não acho que, tipo assim, teve um dedo do Dorival que mexeu no time inteiro, sabe? Eu acho Uhum. que o Corinthians achou o gol, né? Achou o gol, achou totalmente. Achou o Não gol. criou pra isso. E aí depois ele coloca essa me irritou pra caramba, a gente comentou até no grupo lá do WhatsApp, que ele tirou o Alex Santana e o Maicon, né? Até Uhum, porque eu acho que o Maicon com o Dorival, eu não tô entendendo, cara. O Michael tava indo pouco a pouco, porque ele tava voltando de lesão. Pouco a pouco, jogava 20 minutos ali, 15 minutos. Do nada o Dorival falou assim: não, não, é ele. E, cara, tá, é é o o cara, é a cara, seleção mano. brasileira, né? Aí o cara botou o Michael como se fosse o Michael lá de 2017, cara. Uhum, Ele tá botando o uhum. Michael 90 minutos, aí hoje colocou de novo, então eu não tô entendendo muito essa do Michael. E o que me irritou, lógico, é que ele manteve os volantes. Aí depois, pra irritar mais ainda, ele tira o Rian e bota o José Martinez, né? E Uhum. ele manteve os volantes. Então eu acho que ele fez certo com o Coronado ali, o Carrilho e o Yuri Alberto, não tinha muito o que errar. Eu gostei que ele tirou um pouco do Romero, porque a questão Foi não é o confortável Romero, ali, né? foi confortável, Foi confortável, né? E eu acho que o Uhum. problema não é o Romero. Muita gente critica o Romero em si, né? O Romero não tem culpa, gente, dele jogar. O pessoal fala, nossa, o Romero, todo jogo ele tá. O cara não se machuca. O cara joga 90 Mas a galera não minutos. cansa de. Eu falo, eu acho que assim,
É um crime, é um crime. Você hoje, plano 2025, criticar o Romero. Mano. É um É crime. um crime, Deixa né? o cara jogar mal, mas deixa o Romero lá. Ele Mas, sempre vai cara, decidir. sabe o que eu não entendo? Eu fico discutindo às vezes no Twitter. O que você quer, mano? Você quer que o cara vire e fale, não, não, não. Eu já joguei jogo passado, esse jogo eu quero descansar. Mano, o cara é jogador, velho. O cara é jogador. Melhor isso do que o cara ficar igual o Palácios, ficar um ano parado no banco, velho. De machucado. No banco não, né? No CT, velho. Em casa. Então, assim, o Mas Romero. você sempre defendeu Palácios, hein? Você sempre É, defendeu Palácios, sempre né? defendi, sempre defendi. Mas, cara, o problema do Romero, o Romero não tem problema, cara. Ele tem que jogar. Ele tá colocando. Coloca o cara pra jogar, ele vai jogar. Igual o Léo Maná. O Léo Maná tem culpa de ser o Léo Maná? Não, velho. Quem tem culpa é o cara que tá colocando ele. Então, assim, o Romero não tem culpa. Uhum. E o problema do Romero, que não é do Romero, é que ele tá jogando de ponta e ele não é ponta, cara. Ele não é mais ponta. E fiquei colocando Não é ele mais ponto. isolado lá na direita e ele não faz nada. Realmente, ele não vai fazer nada, velho. Não vai fazer nada. É que agora também tem o Hector Hernandes lá, então tem que colocar, eu entendo que tem que colocar o cara pra jogar, tal, né? Uhum. Então, acho que fica mais complicado você colocar ele mais centralizado, né, o Romero. Sim. Então, eu acho que é por isso que às vezes pra você dar a oportunidade pra ele poder jogar, tem que ser aberto, né? Tem Não que tem ser aberto. outra, É. né? E vai Então, assim, aí fica meio que, né? E o Romero sempre joga com o Thales Magno. Aí sempre coloca o Romero e o Thales Magno. Mas eu acho que nesses jogos que você E vai o Hector poupar no o meio. Yuri. Então. Eu acho que nesses jogos que você vai poupar o Yuri, então é mais fácil você jogar com o Romero e Thales Magno já começando. Segundo tempo, você mete o Hector Hernandes ali, velho. Você não precisa ficar jogando 4-3-3 o tempo todo, velho. Exatamente. Cara, e é Uhum. horrível, mano. Eu não E aguento o mais esse 4-3-3, 4-3-3, velho. não, mas se você estiver jogando com 4-3-3, eu acho que pelo menos tem que estar com um time mais ofensivo, né? Sim. Tem que estar com um time mais ofensivo. Pra Eu, você estar apertando mais em cima ali e tal, dando mais pressão, né? você pode. O que você pode fazer no 4-3-3, mano? Quer jogar com volante? Joga com dois volantes. Não faz ele aberto, mano. O que eu não gosto é do 4-3-3 aberto, que é um volante e dois volantes, só que meio que alas ali. Cara, faz dois volantes e um meia, mano. Bota o meia ali, velho. Bota o Coronado, mano. Ou o Bidon, Ele sei põe, lá, os, velho. ele põe os volantes pra ficar apoiando as pontas, né? E os caras não Mas têm isso o Ramon já qualidade. vinha fazendo. Isso o Ramon já vinha fazendo. Sim. Então, assim, eu não tô vendo taticamente, assim, alguma coisa, né, que seja tão diferente do que o Ramon fazia. Não, Entende? não tá, não Eu tá. esperava, eu esperava que o Dorival viesse e fazia do jeito ele treinava o time do jeito que ele treinava, que nem o Flamengo, o São Paulo, né? Uhum. É, 4-4-2, ele né? nunca foi um cara tão ofensivo, mas ele sempre fez o time dele marcar do meio de campo um pouquinho mais para frente ali, não tão aquela pressão tão alta que nem faz o Diniz, por exemplo, né? Sim. Mas ele ficava marcando mais ali pro meio de campo mesmo, dando aquela afobação na zaga ali, né? Uhum. Então, o Corinthians, ele até tenta fazer isso às vezes funciona, o Corinthians recupera a bola, mas não tem qualidade para fazer o gol, Sim. né? Sempre assim, É. sempre assim. E toda vez que decidiu recuar o time, recua o time e chama o outro time para cima e acaba tomando gol porque a zaga é fraca. Exatamente. Não consegue dar um contra-ataque bom. Mas aí vai o meu questionamento, Tiagão. Tô colocando até na tela aqui a escalação do Corinthians. Mas aí vai o meu questionamento. Já que a gente tá vendo que o Dorival tá fazendo exatamente as mesmas coisas que o Ramon, e aí vai ser o título do vídeo, tá? Nosso vídeo aí. O problema é o técnico ou o problema é o elenco? Na sua opinião? É difícil, né? A resposta é bem difícil. Obviamente são dois treinadores com um trabalho diferente, né? O elenco é o mesmo. E sempre quando a gente pega um time já na metade da temporada, né? É difícil para o treinador passar as novas ideias. Então, eu Sim. acho que. É muito recente a gente para ficar falando do trabalho do Dorival, né? Uhum. Eu acho que ele está tentando pegar o trabalho do Ramon e tentar adaptar um pouquinho Aperfeiçoar. dele também. Entendeu? Eu acho que é um pouquinho disso. Mas, obviamente, a grande culpa é do elenco mesmo, né, cara? Eu acho que a grande culpa é do elenco mesmo. E também pode ser do preparamento da parte médica também do time, né? Que o time não consegue ter uma consistência. Sim. Isso também atrapalha o Preparação treinador, física, né? né? A gente só fala do treinador, fala só do treinador, treinador, mas a gente também esquece que tem todo um staff por trás disso, né? Uhum. E sempre é o treinador que toma a culpa, sempre o treinador, mas nunca falam da preparação, né? Como os atletas estão sendo preparados, né? Se estão prontos para o próximo jogo, né? Entende? Mas assim, eu acho que a grande culpa é do elenco mesmo, né? Na minha conclusão, né? Em geral.
E então, o que você tá dizendo é que o Corinthians tem que urgente buscar de volta o Flávio, preparador físico, o careca, né? Tem que ter Ah, tesão, nossa, esse daí. rapaziada. Quero ver tesão, quero ver tesão. O Esse Corinthians tem que daí lá voltar, na. velho. Tem que voltar com ele, velho. Esse daí, quando a gente ia lá na Neoquímica Arena, a gente escutava o. Conta essa história, Era conta a essa história. torcida, era a torcida ali no. Geralmente a gente ia atrás do gol ali na Na Sul, né? Sul. E o Corinthians sempre ficava do lado esquerdo, assim, fazendo aquecimento e tal. Então, assim, geralmente a gente escutava mais o cara gritando do que a própria torcida, assim, em Sim. geral, porque o cara gritava tão alto, né? É. Que você fala, nossa, pô, tá, daqui a pouco passa até a torcida do Corinthians de grito aí, né? Mas lembra, Tava lembra, até. lembra aquela. Conta aquela história lá da gente que tava no estádio. O cara xingou o Flávio aí, o preparador físico, e o amigo. Conta, conta. Não, a gente tava no estádio, né, cara, lá no setor sul, né? Sempre pegava a sua, assim, meio na diagonal, né? Aham. Tinha a visão privilegiada do campo, né? E, e parecia até que a gente tava de oeste inferior, né? Sim, tava bem do lado ali. Aí a gente tava no jogo lá, acho que foi o quê? Campeonato Paulista, Foi alguma coisa Campeonato assim? Paulista, eu não lembro qual que foi, mas foi. E o cara gritando pra caramba, gritando, vamos aí, rapaziada, que não sei o quê, vamos embora, bora, bora. O Luan, lembra o Luan? O Luan o Luan já ia entrar pro jogo já Os morto, cara. cara O morto, cara já mano. entrava destruído já acabava com o Luan já. A boa parte a culpa do Luan entrar morto era do Carequinha. Aí o Era o maluco. Carequinha da Fiel. Aí o maluco xingou lá, lembra? Que ele falou: esse careca aí não faz nada, mano. Então, aí, Só aí o moleque grita. junto, né? Tinha um filho dele, né? Tinha um filho É. dele também xingando, cara do caramba, não sei o quê. Aí o cara virou pra assim, ô, cara, mas você tá falando do preparador físico, é meu primo, cara. Não era, É, joga lá com a gente, joga futebol lá na quebrada. pô, o cara é meu primo, lá joga futebol com nós, aí o cara, pô, meu, é sério, falou, é sério, cara. Pô, desculpa aí, ó, mas o que você vê, né, meu? O cara é fogo, né? Fica gritando O aí com os cara, caras, né, meu? ele criticou, né? Não, não, mas, pô, fica gritando aí, meu. Pô, nossa, Muito bom, velho. é. Mas precisa trazer esse cara de volta, né, meu? Vamos ver É, se funcionava, né? sim. É, Ah, o VP, o. tipo assim, a gente tá falando do VP lá, né, mais ou menos nesse período, assim, Uhum. ah, era um time que. Eu não gostava muito do VP, achava ele professor Pardal, mas era um time que era bem fisicamente, né? Sim, O time do mano. Corinthians. Pô, os caras aguentou. Ô, cara, olha aquela escalação do Corinthians contra o Boca Juniors lá no, na Bomboneira, né? Bomboneira, mano. É Ele meteu tenebrosa, velho. Cara, é tenebroso, mano. Giovani no ataque junto com o Roger Guedes. Aí ele colocou o Bambu. O Bambu, mano, que quase entregou um gol nesse jogo aí. Aquele lateral esquerdo lá, o horroroso de Goiás lá, mano. O Melo. Como que é o Melo? É. Ah, Você sabe quem que é, pô? Bateu pênalti. esqueci. Mas você É sabe quem Melo que é. mesmo. É, alguma coisa Melo, velho. Esqueci. Meteu esse cara aí na lateral esquerda. Ele também, né? Eu esqueci o nome É, dele, cara. mano. Esqueci o nome dele. Aí ele meteu esse cara na É lateral horroroso. esquerda, Bruno mano. Melo, Bruno Melo, era? Não era Bruno Bruno Melo? Melo, Bruno Melo. Esse cara não, Terrível, velho. terrível. Cara, o time era Terrível. tenebroso. Ele meteu o Mantuan na lateral direita, eu acho, O Mantuan na nesse jogo. lateral direita, aí era Cantijo. Mano, se você olha aquele time, você fala, como que a gente sobreviveu na Bomboneira, velho? Como, O Maicon mano? também tava, eu acho, né? O Michael Maicon também acho tava. que entrou. Tava. Cara, era tenebroso. Só tinha o Roger Guedes ali de cara bom, assim. Era só o Roger Guedes. Aham. E o time era horroroso. E só que era bem fisicamente. O time corria, mano. O time corria. O Bruno Aguentou a Mendes. pressão, né, tal. É. Tá louco, mano. O time aguentou a pressão pra caramba, velho. E realmente, eu sinto isso mesmo. Que o Corinthians. Eu vejo que o Corinthians. Você não vê tanta lesão no Corinthians. Eu acho que o departamento médico faz até um bom trabalho. Tipo assim, o cara tá pra estourar igual o Memphis, Então, os mas, caras tira. mas eu acho que assim, ó, até quando se você for, eu tava até assistindo um documentário aí do, do título paulista, né? E fala, o Emiliano fala que o Garro jogou infiltrado várias e várias Uhum. vezes. Esse problema que o Garro tá tendo hoje é que ele tava postergando aí o tratamento dele, É. né? Que ele teve que operar, fazer essas coisas, né? No joelho e tal. Então ele tava postergando, tava jogando infiltrado, o próprio Roberto às vezes também. O Então, ombro dele é que tá. a gente não sabe, né? Então, assim, Uhum.
Tem algum probleminha lá e a gente também não E a tá gente não sabendo, né? sabe, é. Só sobra pro treinador, só sobra pro treinador, É treinador. Mas lógico. e aí a parte médica? E o físico? O Mas por isso preparador que eu físico falo que também? o Como é que tá? certo é chamar, é expor isso, mano. Porque sempre vai cair no colo do É. treinador. Ah, pô, o cara não joga. É o professor Pardal aí também. O cara não bota pra jogar. Se o Mateuzinho se machucar e a gente começar a ver um monte de Léo Maná, a gente vai falar, mano, não é possível que o Dorival vê alguma coisa de boa no Léo Maná. Mas aí o cara não Uhum. explica, ó, o Mateuzinho tá machucado, sei lá. Entendeu? É difícil, mano. É Pelo menos difícil. ele não veio com o Hugo hoje, né? Pelo menos ele não veio Pelo com o Hugo menos, lateral né? esquerda, né? Pelo menos, mano. Pelo menos não inventou, né? Não inventou com o Hugo. É, então, mano. Mas, cara, eu acho que o problema também disso daí de esconder. Você viu que agora o Corinthians. Cara, o Augusto Melo é uma decepção total, mano. Porque você viu que agora o Corinthians tá dando relacionamento, os relacionados. O Corinthians só divulgou os relacionados no jogo passado do brasileiro. Porque duas coisas. Porque começou a sair as notícias lá da Vai de Bet, tal, tal, tal. Aí estavam querendo pegar o Augusto Melo pelo pescoço. Aí o que divulgaram os relacionados? Pela primeira vez em 200 anos, 200 dias, sei lá, por causa do Palácio que ele tinha voltado. Aí todo mundo, nossa, o Palácio está no Palácio banco. voltou, Palácio voltou. Aí você viu, hoje fizeram também sumiu, relacionados e não tá mais, né? sumiu Palácios. Você não entende, Sumiu é uma Palácio. bagunça. Aí você vai ver, vai passar 3 dias, sei lá, vai passar 3 semanas, o Corinthians já não vai mais divulgar relacionados. Aí vai ficar nessa, né, é uma bola de neve, mano. E é isso que é o problema da administração, né, do Augusto Melo, uma porcaria, velho. Tá, Começa uma bagunça desde lá e atinge até o profissional também. O pessoal fala que não, mas também atinge, né? atinge. Os jogadores, né? Você fala, pô, mas não tem organização, né? Como é Né? que. Terra de ninguém, né? Exatamente. Aí que nem hoje já não divulgaram a relação lá que eles sempre divulgam depois do jogo de quem que tava lesionado, por que que tava lesionado. Hoje já não divulgaram. Aí jogo que vem divulga. Ou seja, é quando convém, mano. Quando convém, entendeu? É Quando ridículo. tem algo pra falar, pra chamar a atenção da mídia, É. alguma coisa assim, eles vão lá e postam, né? E a gente aqui, É torcedor, verdade. fica sofrendo e criticando o cara. Às vezes critica o Dorival à toa, mano. A gente critica o cara à toa porque o clube não revela nada, né, mano? Isso só mostra bagunça, velho. Que é a administração. Tem que jogar pra galera, hein? Jogar pra galera o que eles acham, né? Qual que é a opinião deles, se é culpa do técnico, Culpa se do é culpa do técnico. elenco. Vou botar até uma votação aqui. A culpa é do técnico, do Augusto Melo ou do elenco? Aí vocês decidem aí, velho. É isso. Uhum. Não é, Tiagão? Exatamente, exatamente. Fechou, Tiagão. É um bom ponto. É um bom ponto. Boa, Tiagão. Da hora. Se vocês curtiram esse vídeo, comente aqui, deixa sugestões aí pra gente. O que a gente pode fazer pra melhorar. Tiagão, sempre que der de semana, ele sempre tá cansado aí, trampando bastante. Mas quando quiser, Tiagão, você tá ligado, né? Que a gente. É só entrar aqui. A gente Vamos faz fazer mais um vídeo, depois aí também, pra depois mostrar as camisas pro Boa! pessoal, né? Mas aí Ver. eu vou pessoalmente. A gente pode até fazer uma live aí, mano. Eu vou pessoalmente na sua Legal, casa é e faço. legal. Boa, boa. Então, a gente pode fazer um vídeo e mostrar pra galera as Cara, sabe um camisas, vídeo né? que a gente podia fazer, Tiagão? Que teve um dia que eu fui na sua casa aí, que a gente ficou de madrugada vendo. A gente podia falar com os caras aqui, porque tem muita gente nova aí que tá acompanhando o Corinthians, tá? Que os caras, tudo modinha. Vamos falar os jogadores, igual a gente fez aquele dia. Como que é o. E seleção dos piores jogadores A que a gente já viu seleção jogar dos pelo Corinthians. piores, mano. Vocês não tem noção, cara. Teve um dia que eu fui na casa do Thiago, que eu tava de férias aí no Thiagão, e aí eu fui na casa dele, no apartamento dele, a gente ficou madrugada e ele fala, mano, lembra desse jogador tal, velho? Eu falo, mano, quem? Ele jogou em 2006. E no YouTube, né? Jogava no YouTube, mano, YouTube. Aí tinha os caras que a gente viu os highlights do caramba, o cara era mó craque, mano. Que não... Cara, isso que foi ver os highlights, né? As partes boas. Né? Não os lowlights. Imagina se foi. Os lowlights. Cara, a gente pode fazer um vídeo desse, Thiago. A gente pode combinar de fazer um vídeo. Bora. Vamos combinar, vamos fazer assim. A gente pode reagir aos melhores momentos. Mano, vamos fazer isso, ó. A galera... A gente reage aos melhores momentos dos piores da história aí do Corinthians, velho. A gente faz isso. Teve gente que nasceu agora aí nos anos 2000, aí, né? Já pegou, sei lá, muita gente, né? Depois pegou a época do Corinthians aí, que depois que voltou da Série B, né? Que foi campeão, um monte de coisa, mas, cara, a gente que já sofreu pra caramba, cara. Lógico. Vendo o Coringão aí com os times aí que eu vou te falar, cara, que era terrível. Eu vi um bagulho no Twitter, um moleque tinha 17 anos, velho. Ele postou assim, com certeza esse foi o pior Corinthians que eu já vi na minha vida. Aí ele pegou o Corinthians de 2021. Porque ele tá vivo, né, assim. Aí ele pegou o Corinthians de 2021, tá ligado? Antes de chegar o William ali, que veio o pacotão lá do Paulinho e tal.
Aí ele pegou o time de 2021, aí os caras A questão xingando da ele. Townsend. O pacotão da Tausa. Aí os caras, mano, você tá louco, velho? Aí ele, não, mano, é que eu tenho 17 anos, velho. Esse foi o pior Corinthians que eu já vi, mano. Aí os caras, você tá louco, mano, é que você não acompanhou 2007, velho. Você não viu que era terrível. Nossa, Aí você não acompanhou meu Deus. 2026, mano. Os caras, mano. Mas o moleque colocou com maior orgulho, tá ligado? 2021 foi o pior time. Aí, cara, se esse foi o pior, cara, você tá bem, velho. Você tá bem. Não, aqui tinha umas pecinhas ali ainda que salvava, né? É. Tinha jogadores ali ainda que. Mas também 2021 era triste, Tenebroso, né, cara? tenebroso. Antes do pacotão foi tenebroso, mesmo, velho. É, É. 2019 também o Corinthians era bem Era mal, ruim, né? é. Aquele time do Corinthians ali. Mas é isso que eu falo, Se eu não ainda me engano. se arranjava, ganhava uns clássicos ainda, velho, esse time aí. Não, o Corinthians foi. É, deu Campeão trabalho paulista, ali né? e tal. Mas no decorrer do brasileiro foi um terror, né? Foi Ali entendeu? É, foi um terror. O time tenebroso. era muito, muito mal, né? Manuel, né? Esses caras assim, Nossa. Henrique, né? Aham. É Tenebroso, mano. Tenebroso. É isso, Thiagão. complicado. Fechou, mano. Aí depois a gente Fechado? grava um vídeo aí pro canal. É nóis. Beleza? Fechado, combinado, combinado. Valeu, papito. Tamo junto. Valeu, Boa noite rapaziada. aí. Segue aí, segue aí. Deixa como que é. Fala aí a sua página de camisas aí pra galera seguir também. Vou deixar aqui embaixo. Sport Spot. Sportspot. Eu vou colocar o link aí depois aí no vídeo. Quem quiser ver as camisas do Thiagão aí. Não sei se ele tá postando muito, mas tem umas camisas da hora lá pra vocês darem uma olhada. Na verdade, o Instagram que eu tinha aí quando eu tinha a loja, né? Era Uhum. lá no Brasil. Quem não sabe também, eu tinha. Assim, a gente se encontrava bastante, que a gente se encontrava com bastante colecionadores, né? Então, eu tinha uma página que eu vendia algumas camisas, né? Você vai ver, quem acessar a página vai ver que Não é tem só bastante Corinthians. camisas de vários times, né? Até dos rivais também, dos porcos, né? Do São Paulo, das Trica, todo mundo. Sempre a gente fala zoando assim, mas eu vendo, respeito, tal, não tem problema. Então, mas a coleção minha é só do Corinthians, né? E algumas de time estrangeiro, né? Que eu gosto, algumas Uhum. delas. Mas a intenção depois pra frente é tentar repaginar, fazer, né? Mexer no Boa. Instagram lá. Não sei se postar as camisas da minha coleção ou que a gente pode bolar mais pra frente. Uhum. Mas dá pra vocês acessarem, ver como é que era a minha página. Boa. E é legal, é bem legal. Da hora, da hora. Não, com certeza, se esse vídeo bombar aí, muita gente vai lá na sua página, velho. Vai encomendar umas camisas aí. Fechou, Thiagão? Opa, fechado, É fechado. nóis, irmão. Tamo junto, valeu. Valeu, Mate. É nóis, tamo junto, mano. Tamo Valeu, junto. gente.